gente, chegamos aqui em Nova Lima, Minas Gerais. Aqui atrás, sede da Sense Swift Carbon. O pessoal tá lá trancado, portas fechadas. Tem novidade na área e a gente traz em primeira mão aqui para vocês. Tem investido tanto no esporte. Quando você olha para uma bicicleta dessa Bom, galera, novidade da área. Acabei de chegar de uma viagem 2 dias em Nova Lima, na sede da Sense Swift Carbon. Novo anúncio aí da equipe do Avancini. A Avancini volta às pistas na companhia da galera muito bacana. Vocês já devem estar sabendo, a gente já compartilhou em outras redes sociais. Vou reforçar aqui para vocês. Então, se vocês não estão sabendo, eu vou reforçar tudo aqui para vocês. Mas muito bacana tudo que a gente viu lá. E não só isso, tá? A equipe ela vem com um propósito e é mais desse propósito que eu quero conversar aqui com vocês hoje. Então vamos lá. Na segunda-feira, às 19 horas, eles fizeram uma recepção para convidados para divulgar essa nova equipe que está composta por Otávio Gonzelli, Bruno Lemes, Felipe Marques, Gabriel Souza Silva, João Pedro Rossi, Luiz Fernando, Matheus Constantino, Pedro Leme, Rodrigo do Nascimento, Rodrigão, Edson Rezende, Wolfgang, Henrique Avancini. Então a gente vê aí Edson Rezende, Wolfgang, o Henrique Avancini e o Bruno Lemes, atletas do mountain bike compondo essa equipe. Os caras são moto, cara. Isso aqui, na verdade, todos esses nomes aqui, alguns a gente não conhece, às vezes porque a gente está focado mais no mountain bike, mas o currículo dos caras é invejável. 2 campeões brasileiros, se eu não me engano, e campeões de um monte de coisa. Então, assim, é uma coisa de louco. E essa equipe ela vem com um propósito, que é uma mudança, eu vou falar disso para vocês, do cenário do ciclismo nacional. Esse cara aqui é o Renan do Couto. Deixei para falar do Renan por último, o comentarista da NSPM. Então, se você já acompanhou uma grande volta pela NSPM, possivelmente você já ouviu falar do Renan, e se não sabe o nome, possivelmente você já ouviu a voz dele, não só no ciclismo, mas como outros esportes. Baita de um profissional, e entra com um papel, ele pedala muito, mas entra com um papel de embaixador também. Tá? Eles já começam a competir agora, 23 de janeiro, então daqui a pouquinho. Volta de San Juan, na Argentina, 22 de fevereiro, Tour do Ruanda. Agosto, volta de Portugal, entre outras provas, inclusive provas do cenário nacional. O Henrique falou pra gente que eles vão correr provas no cenário nacional e provas internacionais, mas com um legado. E é desse legado que eu quero conversar com vocês. Lá na segunda-feira eu bati papo com o pessoal da indústria, tá? Do mercado de ciclismo, pessoal, desenvolvedores de prova, mídia, atletas, entusiastas e tudo mais sobre o que está acontecendo com o ciclismo brasileiro. Então isso é um sentimento que eu tenho, já discuti com vocês mais de uma vez, inclusive esses dias tem 2 vídeos, para quem não viu ainda, eu fiz um desabafo para um entendimento geral do que está acontecendo, meu sentimento pessoal em relação ao esporte, e fiz um vídeo em seguida para falar de como é viver do YouTube, principalmente no ciclismo, né? Não é algo fácil, não é simples fazer o que a gente faz, é uma escolha, então também não tem que ficar chorando pitanga, mas uma questão de nivelamento, de entendimento da galera, até mesmo porque muitos me perguntam. Eu sei que a gente serve de espelho ou de inspiração para muita gente, e é legal a gente colocar as cartas na mesa para criar um entendimento. O que está acontecendo no cenário? Eu tenho 10 anos de café na trilha, um pouco mais do que isso de ciclismo. Eu nunca vivi uma baixa dessa. Inclusive, eu fiz uma pergunta na entrevista na terça-feira. A gente falou muito da equipe, do projeto, de como tudo vai funcionar, mas falamos bastante do cenário também. E essa pergunta eu abri para todos,
Na terça-feira foram apenas convidados, pessoas ali para realmente a gente bater um papo sobre a equipe e sobre essa questão de mercado também. E eu pedi ajuda de entendimento, porque eu nunca vivi o que está acontecendo hoje no cenário do ciclismo. O Nildo, inclusive, falou que isso é uma marolinha, visão dele, que já passou. O Nildo trabalhou na Sandal, a gente até brincou que é um dos dinossauros ali do ciclismo, o Avancini também, com a vivência não só nacional como internacional. Essa crise ela é mundial, ela não é, chamam de crise, mas enfim, esse cenário ele é mundial, ele não é só nacional, mas o brasileiro é um povo muito adaptativo e a gente consegue se adaptar tanto para um lado quanto para o outro. E talvez a gente sinta mais, mas também se recupere de uma forma mais rápida em relação ao estudo que está acontecendo. O Amancini, inclusive, ele fala que já era esperado, então não tem drama, né? A gente teve a pandemia, a gente teve um crescimento da prática do esporte, do ciclismo, do contato com a bicicleta, já era esperado que essa coisa ia cair. Ao meu ver, a coisa passou do ponto, ou seja, a gente estava aqui, ela afundou, embalou e foi indo. O Amancini fala, cara, eu acho que agora a gente já chegou aqui. E ele, inclusive, disse que um dos motivos de aceitar esse desafio novo, que estava totalmente fora do radar dele, foi essa proposta. Entender o papel dele como alguém de mais acesso, né? Em mudar essa cultura. Ou seja, ele falou, cara, eu sinto que eu tenho algo a mais para fazer pelo brasileiro. Ele reconhece tudo que alcançou, principalmente nas condições que ele alcançou. Isso é um mérito. Se você for colocar o Avancini em relação a muitos atletas hoje no mundo, fazer o que ele fez com o que ele tinha é algo muito diferenciado, tá? E isso é muito reconhecido lá fora também. E aqui no país ele fala, cara, eu sinto que ainda não acabou. Então eu que estava meio ali apagadinho, acho que ele estava mais ou menos com sentimento igual eu tô. Esse projeto tocou ele falou, cara, eu vou encarar, mas eu vou encarar assim. A Sense comprou a briga, falou, vamos embora, vamos junto. Esses patrocinadores entraram aí e falaram, vamos embora, vamos junto. Esses outros atletas, vamos embora, vamos junto. Então eles fizeram, cara, vamos criar um legado em cima disso tudo aqui. E aí eu vou botar a primeira fala do Avancini. Ele falou um negócio, cara, antes de botar a fala do Avancini, que eu achei foi muito assertivo no que ele falou. Ele falou, cara, quando eu propago uma mensagem, se ela é uma mensagem ruim, principalmente agora na internet, aí eu estou botando a minha forma de enxergar, tá? Depois eu vou passar as palavras exatas dele. Essa coisa se propaga de uma forma muito rápida. E aí você senta com o empresário, você senta com o entusiasta, você senta lá na loja, você senta com o seu amigo, você senta com o lojista, todo mundo fica repetindo aquele negócio. Aí você vê que o negócio tomou conta mesmo e isso faz com que o cenário realmente tome a proporção que tomou. Mas da mesma forma que a gente consegue propagar algo negativo, a gente consegue propagar algo positivo. E aí vem o projeto, vem a ideia de mudar esse cenário, ou seja, de ter alguém novamente para se espelhar, agora não só alguém, né? Vários atletas aí compondo a equipe, o ciclismo, de ter mais portas de entradas, porque aí fala minha, tá, gente? Porque no mountain bike a gente tem um cara que se destaca. No ciclismo de estrada a gente tem uma equipe. Então eu tenho muito mais chances de agregar pessoas no ciclismo de estrada do que de agregar no mountain bike. Eu comecei no ciclismo de estrada, não comecei no mountain bike. Na minha época existiam essas equipes, a gente queria fazer parte de uma equipe. Porque para ter esse destaque, para ir para um pelotão uniformizado, aquele negócio... E era muito bacana essa cultura, eu não sei onde ela se perdeu, mas ela foi esfriando, as equipes foram sumindo, eu acho que por falta de apoio, às vezes falta de prova também. E o mountain bike, que é algo mais recreativo, algo mais contato com a natureza, ele acabou tomando a proporção que tomou. Veio pandemia, as pessoas também com contato mais do ciclismo urbano ou mountain bike,
e muitos deles não tiveram contato ainda com o ciclismo de estrada, nunca montaram uma bicicleta de ciclismo de estrada, que é algo bem bacana. É uma disciplina totalmente diferente, mas é algo bem bacana e algo que pode voltar a acender uma chama nas pessoas. Eu acredito que, independente de você ser do mountain bike ou não, você provavelmente deve gostar de assistir uma prova de ciclismo de estrada e tudo mais. Por que não ir lá e dar uma voltinha, entrar no pelotão, ver como é que esse negócio funciona? E aqui é uma oportunidade de mudar um pouquinho dessa cultura também e trazer a gente mais acesso ao ciclismo de estrada, que no Brasil ele é muito pequeno. A gente fala muito de mercado, dessa questão de paixão, do mercado acelerar, desacelerar, e a gente está vivendo um momento, já conversamos sobre isso. Alguns sentem, outros não, tá? Lojista, a gente estava conversando ontem, falou, cara, minha loja tá bom, movimento, a gente está batendo top 50 ali mundo, Nildão tá aí, já vive a bike também aí desde os primórdios. Se quiser responder também. Acabou com o dinheiro. O cara trabalhou na Sandal, velho. Eu não gosto da Sandal. Lembrando que se eu voltaria atrás, tem exatamente a metade. Não, para de voltar, né? Tinha 18, tem 36, ou seja. Mas, cara, eu não tenho tanto tempo assim de mercado. Eu comecei no ciclismo tático, Café na Trilha hoje tem 10 anos, quase a idade da ciência aí e tal. E para mim é a primeira vez que eu estou vivendo isso. De um sentimento que me atingiu, achei até que era a crise dos 40 anos, porque... E aí a gente vai vendo que a coisa realmente, as pessoas vão comentando, que a gente tem muito contato. E aí vem a indústria também sentindo, atletas de todas as modalidades, todas as atividades, sentindo, alguns aposentando, outros simplesmente perdendo visibilidade, provas, sentindo, com falta de patrocínio. O que está acontecendo, cara? O que aconteceu de, sei lá, 5 anos para cá, na visão de vocês? O que está acontecendo no mercado? De que forma que a gente pode resgatar, voltar um pouquinho aquele calor? Eu falei com o Breno, cara, você lembra quando a gente ia para a prova? Tipo, a galera da mídia se encontrava todo mundo e tinha quase era uma rixazinha, mas era uma rixa saudável de criar o conteúdo e de botar na internet. Hoje parece que... Eu não sei, assim, eu não tenho essa resposta, que é a primeira vez que eu estou vivendo isso, não sei se já viveram em outros momentos. O que está acontecendo com o mercado? Acho que isso é o fluxo, né? O Nildo, que é mais dinossauro do que eu, sabe que assim, é só olhar para trás, quando você tem mais tempo de estrada, a gente já passou coisa muito mais difícil, cara. Nossa, eu já passei crise assim de não é se eu vou ter equipe ou não, ou se a estrutura vai ser boa ou não. No meu caso era, cara, vou trabalhar no supermercado, ou eu largar a bicicleta, ou eu vou tentar correr mais uma prova regional para ganhar, pagar minhas contas aqui um mês, é uma coisa de sobrevivência. Então, assim, me preocupa, mas não me assusta, porque eu entendo que existem as ondas, a economia do país, alguma crise social, uma mudança de comportamento, mas eu olho e vejo assim, existe uma comunidade muito grande de ciclistas no país. Talvez o cara que estava pedalando 5, 6, 7 vezes na semana, ele está andando semana sim, semana não, mas ele continua tendo uma bike, ele continua... De vez em quando ele encontra com amigos de pedal e ele fala, não estou pedalando e tal, vou voltar, mas a plantinha está quase morta lá, mas ela tem raiz ainda, sabe? Então, é estímulo, cara. Às vezes é uma fagulhazinha assim, eu falei isso várias vezes. Eu lembro de uma palavra que o Henrique deu numa largada de prova no Top Internacional, apesar de ter atrasado ele a largada em 1 minutinho, já comecei a ficar meio... Estava esfriando você? Estava me esfriando aqui no meu aquecimento cronometrado. Mas ele falou uma coisa muito legal, assim, de impulsionamento, sabe? Eu era concorrente direto dele. E o cara veio pré-largada, parabenizar pelo momento ali, que acho que
naquela semana eu tinha atualizado o ranking mundial, eu tinha entrado no top 3 a primeira vez. E ele falou, a gente tem um cara aí que está mostrando que é possível, a gente também quer mostrar que é possível, como marca, como indústria, como competição. Então, assim, às vezes é uma fagulhazinha. Às vezes é um garoto desse aí que ganha uma grande prova do nosso time, muda completamente, sabe? Às vezes é um lançamento de equipe, Você acha às que vezes isso é é um algo... canal de mídia. O contágio, ele é tão potente quanto a contaminação. E a gente está passando por um momento de contaminação. Que as pessoas entram na loja, entra, às vezes, um representante de uma marca, eu tenho loja também, né? A minha família tem. E quando o consumidor final começa a entrar na sua loja, que é um ambiente social, a loja de bicicleta é para ser o botequim do atleta, cara, aquilo ali. Quase que é um ambiente para resenha, um ambiente para o cara ter um fôlego ali que ele está precisando na rotina pesada dele, para um empresário se conectar com um cara que trabalha no campo, enfim, em diferentes níveis sociais ali, e que quando esse ambiente começa a falar mal desse instrumento, que é a bicicleta, cara, tem alguma coisa muito errada. Aí, isso pra mim sim foi o sinal amarelo, vermelho que acendeu nesses últimos, talvez, 2 anos. Foi eu começar a perceber isso assim de cara. Porque uma bicicleta é difícil, né, cara? Tô pensando em trocar, nossa, mas tá caro, mas a minha desvalorizou. Não, mas ninguém respeita no trânsito, aí vai entrando num loop de percepção negativa de tudo. E aí, assim, quando você inverte isso, e eu tenho tido ali um pequeno case local, cara, é impressionante. Você começa a estimular, e não é um estímulo comercial, é um estímulo social, começa a mudar. Aí a galera começa, bike e tal, e volta a ter aquela força, volta a querer pedalar, volta a querer convidar o amigo para pedalar, e eu não quero prestar essa bike para um amigo e tal. E você volta a ter esse movimento, sabe? Aí disso nasce o canal concorrente, disso nasce a pequena rixa ali local, disso nascem 2 equipes locais, localiza a Mel Swift, vai empurrar outras equipes também. A gente também agora vai ter que fazer diferente, porque os caras estão chamando a atenção, então vamos dar na cabeça deles agora e tal. Seja no lado competitivo ou no lado recreativo, isso vai estimulando. Olha o que os caras fizeram com o Sainz Grown, cara. Eu falei que... Assim, que às vezes a gente para na percepção negativa, a gente para de olhar pro incrível que está acontecendo. Mas olha o que eles fizeram. Eu comecei num experimentozinho local, tem um ponto técnico nos fundos lá da loja, e a gente começou a fazer uma escolinha. Cara, impressionante, porque a criança começou a ter um interesse, aí os pais começam a pedalar mais também e querem trazer o amigo. Agora, na época de férias, geralmente era um período que o local vai para fora e quem foi para lá tá numa outra vibe e tal. Começou a ter um movimento assim da galera que tá lá da cidade, leva os priminhos, não vamos fazer a aula e tal, porque entende que é uma experiência positiva, entende que tá gerando uma coisa legal. Isso, a gente tem essa força no fim das contas, né? É quem produz, quem executa e quem mostra isso, quem divulga isso. E às vezes é só um empurrãozinho. O problema é que assim, a gente já estava olhando pro nosso semelhante, tá difícil, né? Tá complicado, né? E aí... Mas é local? Estimula a desanimar. Você acha que isso é um negócio nacional ou lá fora? Também. É também, é global. É global, mas globalmente também a gente vê, quando eu olho, tem coisa incrível acontecendo. Cara. Você vê o que está acontecendo com o greve mundial, cara. É impressionante. Tem muita coisa legal acontecendo também. Só que de novo, é a percepção negativa de tá difícil aqui, tá difícil lá, tá difícil em todo lugar. Mas eu acredito que dá sempre para reverter. Mas vamos lá, vamos nas frases aqui que eu acho que moldam bastante o que a gente está falando. O movimento reforça uma visão de longo prazo baseada em performance, ou seja, eles têm que performar para a gente poder se espelhar neles. Ética, ele inclusive fala aqui no Training Camp,
Eles falaram dessa questão de ética do doping e tudo mais. Então é uma ética profissional e uma ética em relação à mensagem que a gente passa. Transformação estrutural do esporte no país. Esse é um legado que eles vão deixar. Ganhar corridas é parte do plano. Mudar a cultura é o verdadeiro legado. Olha como é que é forte essa mensagem. Tá? Então, quando a gente conversou com o Henrique, que é o CEO da Sense, com todos que estavam lá, eles deixaram muito claro isso. A gente não está fazendo uma equipe apenas por conta da disciplina, do esporte, da competitividade. A gente está montando essa equipe para que outras marcas, outras empresas, outras pessoas, outros atletas, outros grupos, seja o seu grupo aí, comecem a formar equipes e que a gente acenda essa chama novamente. Eu achei muito legal. Patrocinadores que entraram: Shimano, Nomad, Oakley, Physic, Continental, a Liquids, Motul, Viva Bio, Start, Bet e CIS, que é outra empresa de suplementação. Além da Localiza Meu, que entrou com o name right, ou seja, o nome da equipe passa a ser Localiza Meu, Swift Carbon Cycling, Localiza Meu, Swift Pro Cycling, Localiza Meu, Swift Pro Cycling. Inclusive, o arroba da equipe, se vocês quiserem seguir, vou pegar aqui para vocês, Swift Carbon Pro Cycling _BR. Então, se vocês quiserem seguir a equipe, já coloca aí. A bicicleta chamou muita atenção, inclusive eu acho que foi uma das coisas mais comentadas. Ela realmente ficou muito bonita. Não sei se vai ser comercializada nessas cores, acredito que não, mas é um quadro Racevox SSL, Carbon Mitsubishi UD, a roda Shimano Dura-Ace C50, possivelmente eles vão ter outro perfil de roda, principalmente por etapas de montanha, não sei, possivelmente. Shimano Dura-Ace Day2, 12 velocidades atrás, 2 na frente, então 24 velocidades, 2, 12. Cockpit Vision, Selim Physic, fita de guidão Physic, pneus Continental GP 5000 TR. Essa é a bicicleta que eles vão utilizar. Outras frases aqui. Olha que forte isso. O ciclismo profissional não cresce apenas quando um atleta vence. Ele cresce quando alguém acompanha, quando alguém grava, publica, comenta, compartilha, quando alguém torce. A gente vai ver em vários momentos essa mensagem ela sendo transmitida para a gente através dos atletas, através do que a equipe quer passar. O ciclismo brasileiro cresce quando alguém corre, mas cresce ainda mais quando é acompanhado. Esse time está na estrada e a estrada é melhor em pelotão. O que eles querem dizer? Que se a gente fizer isso de mãos dadas, a 4 mãos, vamos dizer assim, a gente consegue mudar esse cenário que a gente está vivendo hoje. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. É uma chamazinha que a gente vê ali para tentar mudar esse cenário. A gente está sim vivendo um momento difícil no esporte, espero que seja, conforme o Nilton falou, apenas uma marolinha que a gente vai passar, a gente vai dar a volta por cima disso tudo. Eles toparam o desafio, então estão fazendo a parte deles em cima disso. Eu estive lá tentando fazer a minha parte e passando essa mensagem aqui para vocês, voltando a pedalar, voltando a fazer as coisas. Já fechei também com Sertões para a gente correr prova, enfim, já tem algumas coisas alinhadas e se você também puder fazer a sua parte aí, eu acho que a gente consegue mudar esse cenário, ou a gente vai ter que ver uma outra forma de propagar isso tudo, mas a gente não vai deixar a coisa morrer não. A mensagem é essa, espero que vocês tenham compreendido, apoiem também da forma que vocês puderem. Se quiser deixar um comentário, eu vou adorar discutir esse assunto com vocês também. Vamos que vamos.